Olá pessoal, que alegria ter vocês aqui nesse módulo de gestão de processos, trabalhando a eficiência operacional dos negócios dentro do nosso curso Meu Negócio de Sucesso. E hoje a gente vai falar de uma coisa muito interessante, que muitas das vezes não é olhada dentro dos negócios, que são os processos. Se você parar e pensar que hoje as franquias são bilionárias, né, porque elas conseguem ter processos padronizados em todas as suas redes de lojas espalhadas no mundo inteiro, você começa a entender a importância desse módulo que a gente está falando aqui. Então, se você quer se libertar da operação, se você quer pensar de forma mais estratégica, se você quer expandir o teu negócio, a chave está exatamente nesse módulo, na parte de eficiência operacional, e depois você vai ver como implantar isso dentro da tua empresa. Mas primeiro a gente precisa entender alguns conceitos e é por isso que a gente vai começar essa aula de gestão de processos. Uma coisa que a gente vai trabalhar aqui é exatamente o entendimento de excelência. Nós vamos ver um framework de empresas de excelência. Esse framework está no livro do Jim Collins, Empresas Feitas para Vencer, em que ele fez uma pesquisa com 300 empresas que tinham níveis de excelência e as empresas que não tinham. E ele, estudando essas empresas, ele criou um framework do que essas empresas têm que as outras não têm. Então é muito interessante olhar para isso. Vamos falar do PDCA, que é um conceito da qualidade que eu planejo, executo e controlo e tomo ações corretivas. Vamos falar do BPM, que é a gestão de processos de negócio e a sinergia entre eles, e um modelo que nós temos aqui de observação e vivência da R2S, que a gente já aplicou em muitos dos nossos clientes, mentores, como mentoria desses clientes, que nós vimos resultados fantásticos e você pode fazer exatamente isso aí dentro do teu negócio. E a sinergia entre processos e qualidade, como é que ela pode trazer grandes resultados para você. Então vamos lá. Estratégia das empresas de excelência, desse estudo do Jim Collins, que está no livro Empresas Feitas para Vencer. O que ele coloca aqui para a gente que é muito interessante, já com uma frase de impacto para a gente observar. O ótimo é inimigo do bom. Ou seja, quando eu olho para uma operação querendo apenas que ela seja boa, essa pode ser a razão para explicar por que existem tão poucas coisas que se tornam excelentes. Essa é a análise do Jim Collins, ou seja, se eu olho para a minha operação querendo que ela só seja boa, não precisa ser excelente, muitas vezes eu vou ficar muito na minha zona de conforto. E a zona de conforto não vai fazer você crescer, não vai fazer você virar uma grande rede de lojas ou uma grande empresa. Ela vai fazer com que você sempre seja uma empresa pequena ou que até talvez leve você para uma falência. Então o que a gente quer aqui é te preparar para sair dessa zona de conforto, te ajudar a quebrar essas amarras que às vezes você possa ter, essas crenças limitantes de que você não pode ter uma estrutura bacana, de que processo é coisa para empresa grande, de que não é para o seu negócio que é muito pequeno. Se você não investir em processos, o seu negócio jamais vai ser grande. E é isso que a gente quer eliminar aqui. Que você acredite de fato que isso é possível e nós temos ferramentas e técnicas para que isso aconteça. Então aqui é que entra a primeira visão da estratégia de excelência. Liderança nível 5 e primeiro quem, depois o que. Isso é o que a gente fala de uma base de pessoas disciplinadas. Ou seja, o que é liderança nível 5? Vamos entender isso. O primeiro nível de liderança é quando você é extremamente eficiente dentro daquilo que você faz. Você ainda não tem o cargo de liderança, mas você é muito rápido, é muito bom e você tem total domínio sobre o que você faz. Naturalmente, se você atinge esse nível 1, você automaticamente vai pular para o 2, que é a referência. As pessoas vão observar essa sua eficiência e vão começar a perguntar a você como devem fazer suas atividades. Então ainda você não tem o cargo de gestão, mas você já exerce liderança sobre os demais como referência. O terceiro nível é quando você tem o nível de gestor, ou seja, você recebe o cargo e a autoridade para comandar, para liderar um time. Então você vai ser perguntado do que fazer e muitas das vezes, então você tem o nível de gestão.
O nível 4 é quando você realmente passa para um nível carismático, ou seja, você consegue extrair das pessoas mais do que elas estão acostumadas a fazer ou do que elas estavam programadas e contratadas para fazer. Então é quando você ouve da equipe assim, eu só vou fazer porque é você que está me pedindo, porque é por você. Então você começa com o teu carisma, com a tua capacidade de envolver as pessoas, fazer com que elas doem além do que elas estavam, inclusive, contratadas para fazer. E o nível 5 é um nível extraordinário, que é de determinação e humildade. Ou seja, são líderes que conseguem extrair muito mais do que era possível imaginar que as equipes poderiam dar, porque eles têm dois aspectos muito fortes em suas características pessoais. São líderes extremamente determinados e são líderes com humildade de reconhecer que tudo o que foi feito ainda não é o suficiente, que ele precisa continuar fazendo. Então eles abandonam a necessidade de autoafirmação, eles abandonam a necessidade do ego de dizer que tudo que eles fizeram e tudo que, como eles encontraram aquela operação e como eles estão deixando. Então são líderes que realmente têm um senso de propósito muito forte, uma determinação muito forte e reconhecem que eles não são os mais importantes dentro do processo, e sim o time, e sim a equipe. E eles vão, para isso, trabalhar primeiro quem, depois o quem. Ou seja, por eles terem a convicção de que a verdadeira força está no time, está na equipe, eles vão primeiro buscar as pessoas certas e colocar elas nos lugares certos, para depois eles trabalharem efetivamente o que eles vão fazer. Tem uma frase que está no livro de Jim Collins, entrevistando os CEOs, os presidentes dessas empresas. 9 de cada 10 presidentes dessas empresas vieram de dentro, sabiam exatamente como a empresa funcionava. E eles tinham uma convicção: primeiro coloca todo mundo dentro do barco, para depois a gente saber para onde que a gente vai remar. É muito comum definir planejamentos estratégicos muito bacanas e depois você olhar e não ter time para executar. E essas lideranças, elas têm uma capacidade muito grande de saber muito bem quem elas têm no seu barco, quem são as pessoas certas, se elas estão no lugar certo, para aí sim definir para onde eles querem ir. Então, uma inversão completa de um paradigma de gestão, de liderança, que é focar no quem primeiro para depois focar no que. Esse é o conceito de ter pessoas disciplinadas no seu negócio. E aí fica a primeira pergunta aqui: será que hoje você tem as pessoas certas nos lugares certos dentro do teu negócio para que seu negócio seja um negócio de excelência? Comece a pensar nisso. Se não tiver, não tenha medo de avançar e procurar ter as pessoas certas. A segunda base é o pensamento disciplinado, enfrentar a verdade nua e crua. Ou seja, se você não tem as pessoas certas e elas não estão nos lugares certos, não tenha medo de olhar para isso. Não tenha medo de enfrentar que existem fragilidades. Esse é o primeiro passo para que você possa começar uma mudança muito estrutural dentro do teu negócio e tornar ele algo de excelência. E para isso você vai usar o conceito do porco-espinho. Você já viu como que o porco-espinho se defende dos predadores? Ele apenas se fecha, né? E os seus próprios espinhos são capazes de afastar os predadores. O conceito do porco-espinho está baseado em 3 aspectos muito interessantes: ter paixão pelo aquilo que faz, ter um motor econômico e fazer aquilo que ninguém faz no mundo. Ou seja, qual é o seu diferencial? Qual é o diferencial do seu negócio? O que o seu negócio faz que a concorrência não faz e que o mercado não tem? O que é a sua verdadeira paixão? Aonde está a paixão do teu negócio que faz com que ele seja diferenciado? E onde é que está o seu motor econômico? Aonde você vai prosperar e ganhar dinheiro? Olhar para isso é você começar a ter pensamento disciplinado. Você tem as pessoas e você tem pensamento disciplinado. Você começa a criar uma estrutura para aí sim avançar dentro da ação disciplinada através de uma cultura voltada para a disciplina e de aceleradores tecnológicos. Você repara que os aceleradores tecnológicos eles aparecem como o último elemento do nosso framework aqui. O que significa? Que eu vou automatizar, eu vou acelerar tecnologicamente, eu vou inovar em tecnologia à medida em que eu tiver as pessoas certas nos lugares certos, que eu tiver uma liderança voltada para determinação e humildade, à medida em que eu conhecer as minhas paixões, os meus diferenciais, o meu motor econômico, e à medida em que eu tiver
coragem para enfrentar a verdade nua e crua, criando uma disciplina voltada para a cultura e da cultura para a disciplina. E aí sim eu vou acelerar o meu negócio. Aí está na hora de acelerar. Então, primeiro preciso que você construa essa base, esse alicerce, para que haja aqui o quê? Uma ruptura, uma construção de uma base para que você possa criar uma ruptura de rampeamento do teu negócio e ele se transformar em um negócio de excelência. E isso é um volante que precisa ser girado. À medida que eu tenho rupturas, está na hora de construir novamente para uma nova ruptura e novamente, e novamente, e novamente. Então, o segredo aqui está em a gente buscar sair dessa zona de conforto, mas de uma forma disciplinada, que nos traga método para que a gente possa chegar até lá. E para isso, a gente vai usar alguns conceitos aqui. A estratégia de uma empresa está baseada na sua visão, missão, no seu planejamento, e só tem duas formas de eu atingir isso. Ou eu vou atingir através de processos, ou eu vou atingir através de projetos. E isso está relacionado à capacidade que eu tenho de executar os meus objetivos. Mais importante do que ter boas ideias é a capacidade de colocar isso em ação. Por isso você precisa ter pessoas certas nos lugares certos e você precisa ter processos que te auxiliem nessa implantação de estratégias e ideias. Então aqui a gente entra com algumas frases interessantes que eu trouxe para vocês. Uma foi uma pesquisa feita em Mixen, na verdade, desculpe, feita em 2008 pelo MC Mixen, que apenas 1/3 dos respondentes afirmaram que as organizações tiveram sucesso na realização de mudanças de maior impacto. Ou seja, apenas 33% das pessoas que tentaram alguma mudança tiveram êxito. 82% das organizações estão atualmente desenvolvendo alguma forma, iniciativa de mudança, sendo que 70% dessas iniciativas falharam ou falham. E 68% destas organizações não chegam a avaliar o sucesso dessas iniciativas. Isso foi colocado por Kotler na revista de Harvard, onde ele coloca exatamente a dificuldade que as empresas têm de implantar suas ações. A grande maioria das estratégias não falham porque foram mal elaboradas, mas sim porque foram mal implementadas. Norton e Kaplan também já diziam isso, grandes desenvolvedores de estratégias organizacionais. Então o segredo não está em desenvolver grandes ideias, mas sim ter a capacidade de colocar essas ideias em ação. E os processos vão te ajudar muito nisso. Então o que é gestão de processos? Aqui vem uma visão interessante. Gestão de processos é a capacidade que você tem de colocar na prática aquilo que foi definido como um objetivo estratégico. Vamos olhar aqui exatamente isso. A gente traz uma analogia aqui do PDCA com o BPM, ou seja, PDCA, Plan, Do, Check, Act, planejar, executar, checar e tomar ações corretivas, e BPM, Business Process Management, ou seja, gestão dos processos de negócio. Então aqui a gente começa olhando para o primeiro P do PDCA, que é o planejamento. Fazendo uma analogia com o BPM, é o momento que eu vou modelar o meu processo, vou analisar e vou desenhar. Então eu estou planejando a minha operação. Depois a gente tem o segundo item aqui do meu PDCA, que é o Do, ou seja, execução, implantação. Fazendo analogia com o processo, é o momento que você vai desenvolver protótipos, que você vai implantar esses protótipos, vai testar e vai capacitar o teu time para operar esses protótipos, essa operação. Depois a gente tem a parte de controle, que fazendo analogia do PDCA, é o check, e para processos é o momento de medição, é o momento de analisar indicadores, analisar resultados, para assim tomar ações de melhoria. E o ACT, que são ações corretivas lá do PDCA, são as melhorias, os incrementos, o que a gente também chama de Kaizen, trazendo uma visão lá do toyotismo, ou seja, o Kaizen são as melhorias, como a gente pode fazer isso de uma maneira melhor, mais eficiente. Bom, e as pessoas? Onde é que elas estão dentro dessa metodologia que a gente está falando? Ou seja, a gente falou de planejar, executar, controlar e tomar ações corretivas, modelar, analisar e por aí vai. Mas e as pessoas? Onde é que elas estão dentro dessa estrutura? Então eu sempre gosto de dizer que tem uma questão a ser melhorada dentro dessa metodologia do PDCA e do BPM, que para que eu tenha engajamento do time, é necessário que eu primeiro tenha vivência e observação.
para que eu possa, se possível, executar etapas desse processo, né? Sentar lá e fazer um pouco o que a equipe faz, para que eu possa sentir realmente o que acontece dentro do meu processo. Conversar com as pessoas, ter convívio com a operação. Isso vai fazer com que você desenvolva vivência e observação antes mesmo de modelar. Feito isso, você vai ter muitos mais elementos para modelagem através do planejamento, né? E aí sim, execução, controle e ações corretivas. Então, agora eu fico mais confortável. A gente colocou as pessoas aqui como primeiro passo e o principal para ter engajamento do time, ou seja, observação e vivência. E durante um tempo, o Fantástico lançou uma série do Chefe Secreto, né, que mostrava exatamente isso. Gestores que desenvolviam todo um planejamento na prancheta dentro de suas salas, mas não sabiam por que não dava certo seus planejamentos, seus processos. E quando eles foram para a prática, quando eles foram para a operação, eles viram que aquilo que eles haviam desenhado não fazia o menor sentido. Então não é que você vai abandonar o planejamento, a prancheta, mas é exatamente o que o Jim Collins coloca para a gente. Primeiro quem, depois o que. Ou seja, aqui é o momento de colocar as pessoas no centro da questão, entender por que algumas coisas não dão certo, observar, conversar, conviver com a operação, conviver com as pessoas, para que aí sim você possa planejar. É isso que vai te dar eficiência operacional, é unir o conhecimento analítico com o conhecimento perceptivo, intuitivo, para gerar resultados de engajamento e resultados extraordinários. Essa é a nossa metodologia na R2S. É o quanto a gente consegue unir o que tem de melhor nas pessoas, na sua capacidade, na sua percepção, com o que há de melhor no mercado em termos de ferramentas e de procedimentos para o sucesso. Tá bom? Aqui nós vamos então entrar no conceito de processo, que todo processo tem inputs, entradas, processamentos e outputs, saídas. E isso a gente vai ver muito forte no próximo módulo, quando a gente for botar a mão na massa, quando a gente for fazer a modelagem de um processo. Então, pessoal, tenham convicção de que vocês estão no caminho certo. Quem está assistindo esse módulo como degustação, e esse é um dos módulos que a gente escolheu como degustação, não tenha medo de avançar, de dar o próximo passo, de investir na sua carreira profissional, de investir no seu negócio, de investir na sua liderança, na sua capacidade de fazer resultados extraordinários. Mas para isso, você precisa de um ferramental, você precisa de estrutura e a gente está aqui para isso. A gente está aqui para te ajudar a ter sucesso. Por isso que o nome desse curso se chama Meu Negócio de Sucesso. Um grande abraço, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com os amigos, compartilhe com outros profissionais que precisam disso, para que a gente possa criar uma comunidade forte, uma comunidade engajada em fazer um mundo melhor, em trazer gestão de alta qualidade para as empresas e para os negócios. Um grande abraço. Até a próxima aula. Obrigado, pessoal.